Aos 68 anos, depois de 45 anos suando sob o sol implacável desta terra, nunca imaginei que meu próprio filho me olharia nos olhos e diria que eu era um velho teimoso que não entende nada de negócios modernos. Mas foi exatamente isso que aconteceu na manhã em que decidi mudar tudo. Meu nome é João Carlos Mendes, e esta é a história de como descobri que criar um filho mimado pode ser o maior erro da vida de um homem. Quando você passa décadas construindo um império com as próprias mãos, calos e lágrimas, esperando que seu herdeiro honre esse legado, a última coisa que espera é ser tratado como um estorvo em sua própria propriedade. Hoje, enquanto escrevo estas palavras na varanda da casa nova que construí com meu dinheiro, observando os campos dourados que agora pertencem a quem realmente merece, sinto uma paz que não conhecia há anos. Mas para chegar até aqui, precisei tomar a decisão mais difícil da minha vida, e a mais satisfatória também. A história que vou contar começou muito antes daquela manhã fatídica. Na verdade, começou no dia em que minha esposa Maria Fernanda morreu, há 3 anos, levando consigo não apenas meu coração, mas também a única pessoa que conseguia colocar nosso filho Ricardo no lugar dele. Sem a mãe para impor limites, ele se transformou em algo que eu custava a reconhecer como o sangue do meu sangue. O sacrifício de uma vida. Comprei esta fazenda de 847 hectares em 1978, quando Ricardo tinha apenas 2 anos de idade. Maria Fernanda estava grávida novamente. Perdemos o bebê no 6º mês, uma dor que ela carregou para sempre e que eu nunca soube como curar. Talvez por isso tenhamos concentrado todo o nosso amor e esperanças em Ricardo. Hoje sei que foi nosso primeiro erro. Lembro-me do dia em que assinei os papéis da propriedade. Eram 6h30 da manhã de um sábado de março, e eu tremia tanto que o tabelião perguntou se eu estava bem. Não estava. Estava apostando toda a nossa economia, mais um empréstimo que me daria pesadelos pelos próximos 15 anos, em 847 hectares de terra, que metade dos vizinhos dizia ser improdutiva. João Carlos, me disse o antigo dono, seu Antônio Silveira, um homem de 74 anos cujas mãos pareciam troncos de árvore de tanto trabalho. Esta terra vai te dar tudo, mas vai cobrar cada gota de suor. Se você não estiver disposto a dar sua vida por ela, melhor desistir agora. Eu estava disposto. Maria Fernanda também. Vendemos nosso apartamento na cidade, os 2 carros, até as joias de casamento da minha esposa foram parar no Penhores. Começamos com uma casa de 3 cômodos que eu mesmo construí, tijolo por tijolo, nas madrugadas depois de passar o dia preparando a terra. Os primeiros 5 anos foram brutais. Acordava às 4h30 para cuidar dos animais. Passava o dia no campo, voltava quando já não conseguia mais ver a terra sob os pés. Minhas mãos ficaram permanentemente marcadas pelo cabo da enxada. Minhas costas ganharam uma curvatura que jamais se endireitou completamente. Maria Fernanda não estava melhor. Ela cuidava da horta, das galinhas, da casa, e ainda encontrava tempo para ajudar na colheita. Ricardo cresceu vendo tudo isso. Aos 7 anos, já ajudava a separar ovos. Aos 10, conseguia ordenhar as vacas sozinho. Aos 15, dirigia o trator melhor que muito adulto. Eu me sentia orgulhoso. Pensava que estava criando um homem de caráter, alguém que entenderia o valor do trabalho. Em 1989, 11 anos depois de começarmos, conseguimos comprar o trator John Deere, que eu sonhava desde criança. Custou $47 mil. Uma fortuna na época. Ricardo, então, com 13 anos, foi comigo buscar a máquina na concessionária. Lembro dele tocando cada peça com reverência, fazendo 1000 perguntas sobre os controles, os implementos, a potência. Pai, ele disse naquele dia, quando eu crescer, vou ter uma fazenda maior que a nossa. Sorri e baguncei o cabelo dele. Filho, um dia tudo isso será seu, mas para merecer você precisa aprender a amar esta terra como eu amo. Que ironia cruel. Ele aprendeu a amar a terra, sim, mas apenas o que ela poderia lhe dar,
não o que ela exigia em troca. Pelos anos 90, nossa produção triplicou. Investimos em tecnologia, compramos mais 230 hectares da propriedade vizinha, construímos 2 galpões de 400 metros quadrados cada. Maria Fernanda finalmente pode ter a casa dos sonhos dela. 4 quartos, 3 banheiros, uma cozinha enorme com fogão industrial. Ela merecia cada metro quadrado. Ricardo se formou em administração em 1998. Eu paguei a universidade particular mais cara da região, porque acreditava que ele voltaria com conhecimentos que fariam nossa fazenda crescer ainda mais. E voltou mesmo, só que com ideias que me arrepiavam os cabelos. Pai, precisamos modernizar tudo, ele disse no primeiro dia de volta. Estes métodos são ultrapassados. Temos que pensar em escala industrial, automatização, redução de custos operacionais. No começo, algumas ideias até faziam sentido. Implementamos um sistema de irrigação mais eficiente, que reduziu o consumo de água em 30%. Mudamos a ração do gado seguindo uma fórmula que ele trouxe da universidade e realmente vimos melhora na produção de leite. Eu estava impressionado com meu filho. Finalmente parecia que meus investimentos estavam dando frutos. Mas logo percebi que havia algo diferente na forma como ele olhava para a fazenda. Para mim, cada animal tinha quase um nome. Cada plantação contava uma história de estações enfrentadas. Para Ricardo, tudo eram números numa planilha. Quando sugeri que mantivéssemos os 3 cavalos antigos que já não trabalhavam mais, eles tinham me servido por quase 20 anos. Ele me mostrou uma conta detalhada de quanto custavam em ração e cuidados veterinários. Pai, sentimentalismo não paga conta, ele disse, jogando uma pasta cheia de cálculos na minha frente. Estes animais são puro prejuízo. Engoli em seco e concordei. Os cavalos foram vendidos. Nunca me perdoei por isso. Aqueles bichos confiaram em mim a vida toda, e os abandonei por uma planilha. Maria Fernanda chorou quando eles foram embora, mas não disse nada. Ela sempre apoiava minhas decisões, mesmo quando eu estava errado. Em 2001, Ricardo se casou com Patrícia, uma moça da cidade que fez faculdade de marketing. Ela era bonita, inteligente, bem articulada. Nos primeiros anos até gostei dela. Parecia genuinamente interessada em aprender sobre a vida rural, fazia perguntas sobre as plantas, ajudava Maria Fernanda na cozinha durante os almoços de domingo. Mas gradualmente, percebi que suas perguntas tinham sempre o mesmo tom. Quanto vale isso? Quanto custou aquilo? Quanto rende tal plantação? Nunca perguntava sobre a história das coisas, sobre como havíamos construído tudo, sobre os sacrifícios que fiz. Para Patrícia, nossa fazenda era como um negócio que ela estava analisando para decidir se valia a pena investir. Em 2003, nasceu meu primeiro neto, João Ricardo. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Segurei aquela criancinha no colo e jurei que ele conheceria cada canto desta terra, cada animal, cada tradição da nossa família. Seria diferente do pai. Eu me certificaria disso. Mas Ricardo e Patrícia tinham outros planos. Construíram uma casa na cidade, a 40 quilômetros da fazenda. É melhor para a educação da criança, explicaram. Nos fins de semana, vinham nos visitar. Mas João Ricardo passava mais tempo com os joguinhos eletrônicos do que explorando os campos como o pai havia feito. Maria Fernanda ficava triste vendo o neto tão desinteressado pela fazenda. João Carlos, ela me disse uma noite, tenho medo que estamos perdendo nossa família para a cidade. Eu tentava me convencer que era coisa passageira, que quando Ricardo assumisse mais responsabilidades na fazenda, as coisas voltariam ao normal. Em 2005, oficializei ele como sócio. Passamos de João Carlos Mendes, produtor rural, para Mendes em Filho Agropecuária. Pensei que o faria sentir mais responsável, mais conectado. Foi o contrário. Agora que era sócio oficial, Ricardo se sentia no direito de questionar cada decisão minha. Queria vender gado para investir em soja. Queria demitir 3 funcionários que estavam conosco há mais de década para otimizar a folha de pagamento. Queria transformar a casa antiga, onde eu e Maria Fernanda começamos tudo,
em depósito de equipamentos. Pai, você precisa entender que negócio é negócio, ele repetia constantemente. Não podemos deixar emoção atrapalhar lucro. Em 2009, aconteceu algo que deveria ter sido um sinal de alarme ensurdecedor. Seu Joaquim, nosso funcionário mais antigo, se acidentou no trabalho. Ele estava conosco desde 1983. 26 anos de lealdade absoluta. Quebrou a perna em 3 lugares quando uma vaca o derrubou. Mesmo com seguro, ele ficaria sem trabalhar por pelo menos 4 meses. Imediatamente decidi que pagaríamos o salário integral durante o afastamento, mais os remédios e fisioterapia particular. Era o mínimo que podíamos fazer por alguém que havia dado metade da vida para nossa fazenda. Ricardo explodiu. Disse que eu estava sendo paternalista e financeiramente irresponsável. Que tínhamos obrigações trabalhistas, não obrigações morais. Que se começássemos a bancar o assistencialismo, todos os funcionários iam querer se aproveitar. Joaquim tem família, Ricardo, argumentei. Ele nunca nos decepcionou, é nossa obrigação ajudar. Nossa obrigação é pagar o que manda a lei, não mais que isso, ele rebateu. Paguei do meu próprio bolso. Foram 6 meses de salário, mais R$2.000 em tratamento médico. Quando Joaquim voltou ao trabalho, ele chorou na minha frente e disse que nunca havia trabalhado para um patrão tão justo. Ricardo revirou os olhos. A partir daquele momento, nossa relação mudou. Ele começou a me tratar como se eu fosse um velho sentimental, atrapalhando os negócios. Nas reuniões familiares, sempre que eu sugeria algo, ele suspirava alto e fazia uma expressão de paciência forçada, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Patrícia era pior. Começou a fazer comentários sobre métodos ultrapassados e resistência às mudanças. Uma vez, na frente de Maria Fernanda, ela disse que eu estava preso no passado e que isso estava prejudicando o potencial de crescimento da empresa. Maria Fernanda, que nunca levantava a voz para ninguém, ficou vermelha. Patrícia, ela disse com uma calma que eu conhecia como sinal de tempestade. Este homem construiu tudo isso com as próprias mãos. Antes de criticar os métodos dele, talvez você devesse aprender como se constrói alguma coisa do zero. Patrícia sorriu de forma falsa e disse: Claro, Dona Maria, só estou pensando no futuro da família. Mas o futuro que ela tinha em mente claramente não incluía nossas opiniões. A gota d'água. O mundo desabou em janeiro de 2021. Maria Fernanda teve um infarto fulminante enquanto cuidava das rosas que plantou ao lado da casa. Encontrei ela deitada entre as flores, com um sorriso sereno no rosto, como se tivesse adormecido no lugar mais bonito do mundo. Ela tinha 64 anos. Estávamos juntos há 46 anos. Metade da minha vida se foi naquele momento. O velório foi na igreja da cidade, a mesma onde nos casamos. Centenas de pessoas vieram prestar homenagens. Funcionários atuais e antigos, vizinhos, fornecedores, até competidores que respeitavam Maria Fernanda pela pessoa íntegra que ela era. Joaquim chorou mais que eu. Durante os 3 dias de luto, Ricardo e Patrícia foram atenciosos. Cuidaram dos arranjos, receberam as pessoas, organizaram tudo. Por um momento pensei que a tragédia nos aproximaria, que eles entenderiam o que realmente importava na vida. Estava enganado. 2 semanas depois do funeral, Ricardo apareceu na fazenda com uma pasta de documentos e uma expressão que eu não conseguia decifrar. Pai, precisamos conversar sobre o futuro, ele disse, se sentando na mesa da cozinha onde Maria Fernanda servia almoço todos os domingos há décadas. Abriu a pasta e começou a falar sobre reestruturação patrimonial, otimização fiscal, sucessão empresarial. Basicamente, queria que eu transferisse 51% da fazenda para o nome dele, para proteger o patrimônio familiar. Você não está mais jovem, pai, ele disse com a paciência forçada que eu já conhecia bem. Se acontecer alguma coisa com você, vai ser uma burocracia imensa para regularizar tudo. É melhor se organizarmos agora. Pensei na proposta por algumas semanas. Ricardo até fazia sentido em termos legais. Eu estava mesmo com 65 anos, e se morresse de repente,
Realmente seria complicado para ele assumir tudo. Talvez fosse hora de confiar no filho que criei, de passar oficialmente o bastão. Marcamos uma reunião no cartório para março. Uma semana antes da data, Ricardo veio jantar comigo, coisa que não fazia desde o funeral da mãe. Achei que finalmente teríamos uma conversa de pai para filho. Talvez ele me contasse sobre planos para o futuro, sobre como pretendia honrar o legado que estávamos construindo juntos. O jantar começou normal. Conversamos sobre a safra, sobre os preços, sobre alguns reparos necessários. Depois de uns goles de cerveja, Ricardo ficou mais relaxado e começou a falar sobre os planos de expansão que tinha em mente. Pai, com a fazenda no meu nome, vou conseguir crédito muito melhor no banco. Estou pensando em duplicar o rebanho, plantar soja em áreas que hoje são pasto, modernizar toda a estrutura. Até aí tudo bem. Eram mudanças grandes, mas ele estava falando como se fosse discutir comigo, incluindo minha opinião. Mas então ele continuou. Também vou demolir a casa velha para construir um depósito maior. Aquele espaço está sendo desperdiçado. A casa velha era onde eu e Maria Fernanda vivemos os primeiros 15 anos, onde Ricardo passou a infância inteira, onde guardávamos tantas memórias que as paredes pareciam suspirar histórias. Ricardo, disse devagar, aquela casa tem valor sentimental. Sua mãe adorava aquele lugar. Ele deu de ombros. Pai, sentimentalismo não gera receita. Precisamos ser práticos. Senti um frio na barriga, mas continuei ouvindo. Outra coisa. Alguns funcionários estão ficando velhos demais. Joaquim, por exemplo, já tem quase 70 anos. Vou aposentá-lo e contratar alguém mais jovem e produtivo. Joaquim conhece esta fazenda melhor que ninguém, protestei. Ele não quer se aposentar ainda. Ele vai ter que querer, Ricardo replicou friamente. E tem mais. Você também precisa pensar em se aposentar oficialmente. Construir uma casinha na cidade, ficar mais perto de médicos, ter uma vida mais tranquila. Agora o frio na barriga havia se transformado em uma sensação de queda livre. Como assim me aposentar? Esta é minha casa, minha vida. Ricardo suspirou com aquela paciência forçada que me deixava com vontade de gritar. Pai, você já fez sua parte. Construiu um patrimônio incrível. Pode ficar orgulhoso. Mas agora precisa deixar a nova geração assumir o controle. Você pode visitar sempre que quiser, claro. Mas não dá mais para ficar interferindo nas decisões operacionais. Cada palavra era como um soco no estômago. Meu próprio filho estava me expulsando da fazenda que construí com 43 anos de suor e lágrimas. Interfirem, consegui dizer. Esta é minha propriedade, Ricardo. Minha vida inteira está aqui. Por enquanto ainda é sua, ele disse. E teve a audácia de sorrir. Mas depois que assinarmos os papéis na semana que vem, vai ser nossa. E eu preciso ter liberdade total para tomar as decisões que achar necessárias. Fiquei em silêncio, tentando processar o que estava ouvindo. Este não era meu filho falando. Era um estranho que estava planejando me roubar a vida. Olha, pai. Ricardo continuou se servindo de mais cerveja como se estivéssemos discutindo o tempo. Sei que é difícil aceitar, mas você está desatualizado. Suas ideias são de 40 anos atrás. O mundo mudou, os negócios mudaram. Se você continuar tomando decisões, a fazenda vai quebrar em 5 anos. Esta fazenda nunca teve 1 ano de prejuízo, disse entre dentes. Nem mesmo na crise de 2008. Exato. Você conseguiu manter ela funcionando, mas apenas funcionando. Imagine o potencial que ela tem nas mãos certas. Nas mãos certas. Como se as minhas fossem erradas. Como se eu fosse um intruso na propriedade que construí tijolo por tijolo. Ricardo, você está falando como se eu fosse um incompetente senil. Ele teve a decência de parecer um pouco sem graça, mas não recuou. Não é isso, pai. É que você ficou preso no passado. Fica falando da época da mamãe, dos velhos tempos, dos funcionários antigos. Isso não é forma de tocar um negócio moderno. Mencionou Maria Fernanda. Minha esposa havia morrido há apenas 2 meses, e ele estava usando a memória dela para justificar por que eu era um estorvo. Levantei da mesa.
Não conseguia mais olhar para ele. Acho melhor você ir embora, disse com voz trêmula. Pai, não fica assim. Estou só sendo honesto sobre a situação. Honesto. Ele achava que estava sendo honesto ao me jogar fora como lixo velho. Vai embora, gritei, mais alto do que havia gritado em anos. Ricardo se levantou, pegou os papéis e me olhou com desprezo. Está vendo? Você não consegue nem ter uma conversa civilizada sobre negócios. Como vai tocar uma empresa? Saiu batendo a porta. Fiquei sozinho na cozinha, ouvindo o silêncio que Maria Fernanda deixou para trás, processando a traição que meu próprio sangue acabara de cometer. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei na varanda olhando os campos que conhecia palmo a palmo, as estrelas que iluminaram cada uma das 43 colheitas que acompanhei, pensando em como havia falhado completamente na criação do meu filho. Na manhã seguinte, liguei para meu advogado e cancelei a reunião no cartório. Disse que precisava de mais tempo para pensar. Ricardo ficou furioso, mas eu não estava mais interessado na opinião dele. A vingança. A primeira coisa que fiz foi ligar para meu advogado, Dr. Roberto Andrade, que cuidava dos nossos negócios há 15 anos. Marcamos uma reunião para o dia seguinte e expliquei toda a situação. Roberto me ouviu em silêncio fazendo algumas anotações. João Carlos, ele disse quando terminei, posso fazer o que você está pedindo, mas preciso ter certeza de que você entende as consequências. Uma decisão dessas não tem volta. Doutor, passei 43 anos construindo este lugar. Se meu filho acha que não sirvo nem para opinar sobre ele, então ele também não serve para herdá-lo. Roberto suspirou. Está bem, vamos fazer do jeito que você quer. Passei os próximos 2 dias organizando todos os documentos da fazenda, balanços financeiros dos últimos 10 anos, escrituras de todas as propriedades, certificados de registro dos animais, contratos com fornecedores, tudo que provasse exatamente qual era o valor do que eu havia construído. Os números eram impressionantes até para mim. A fazenda valia, conservadoramente, 8,7 milhões de reais. O rebanho estava avaliado em 1,2 milhões. Os equipamentos e maquinário, 940 mil reais. No total, incluindo as contas bancárias e investimentos, eu estava lidando com um patrimônio de quase 12 milhões de reais. 12 milhões de reais que meu filho achava que merecia receber simplesmente por ter nascido, sem demonstrar um pingo de gratidão ou respeito pelo homem que havia criado tudo isso. Na quinta-feira, 3 dias depois da nossa briga, Ricardo voltou. Desta vez veio sozinho e com uma expressão mais humilde. Pai, vim pedir desculpas, ele disse, se sentando na sala. Acho que exagerei na segunda-feira. Não quis desrespeitá-lo. Eu o estava esperando. Patrícia certamente havia calculado quanto dinheiro estava em jogo e orientado ele a vir se desculpar. Exagerou como, Ricardo? Perguntei calmamente. Falando que você estava desatualizado, que precisava se aposentar. Foi falta de consideração minha. E sobre demolir a casa onde sua mãe foi feliz. Sobre demitir Joaquim. Sobre eu ser um empecilho para os negócios. Ele ficou sem graça. Foram só ideias, pai. Nada disso está decidido. Ah, entendi. Você só estava testando minhas reações. É mais ou menos isso. Mentiroso. Ele estava sendo calculado dizendo o que achava que eu queria ouvir para garantir a herança. Ricardo, posso fazer uma pergunta? Claro, pai. Você lembra da primeira vez que te levei para conhecer a fazenda? Você tinha 3 anos. Ele sorriu, provavelmente aliviado por eu estar falando de memórias em vez de negócios. Lembro vagamente. A mamãe tirou uma foto minha montado no seu ombro. Você lembra o que eu disse naquele dia? Ele pensou um pouco. Não, foi há muito tempo. Eu disse, filho, um dia tudo isso vai ser seu. Mas antes você precisa aprender a amar esta terra tanto quanto eu amo. Você lembra de ter aprendido isso? Ricardo ficou desconfortável. Pai, eu amo a fazenda. Por isso quero fazer ela crescer. Não, Ricardo. Você ama o dinheiro que a fazenda gera. Não é a mesma coisa. Ele tentou argumentar, mas eu continuei. Você sabe o nome da primeira vaca que compramos? Silêncio.
Sabe quantos anos tinha o carvalho que você quer cortar para ampliar o pasto? Mais silêncio. Sabe por que escolhi plantar girassóis no Campo Norte? Pai, essas coisas não são importantes para você? Não são. Para mim, são a diferença entre ter uma fazenda e ser um fazendeiro. Ricardo suspirou. Está bem, pai. Vou tentar ser mais sentimental. Sentimental. Como se amor pela terra fosse sentimentalismo barato. Sabe, Ricardo, passei a semana pensando na nossa conversa e cheguei a uma conclusão. Ele se animou, achando que eu havia mudado de ideia sobre a herança. Você estava certo. Estava? Sim, eu realmente sou um velho ultrapassado que não entende de negócios modernos. Por isso decidi que não vou mais atrapalhar. Que bom, pai. Então podemos remarcar a reunião no cartório para... Não, Ricardo. Não vou mais atrapalhar porque não vou mais estar aqui. Ele franziu a testa. Como assim? Decidi vender a fazenda. O mundo parou. Ricardo ficou tão pálido que pensei que fosse desmaiar. Vender? Pai, você não pode estar falando sério. Estou. Já conversei com o corretor de imóveis rurais. Segundo ele, propriedades como esta estão muito valorizadas. Posso conseguir um bom preço. Mas... esta fazenda é da nossa família. Agora ele se lembrava que era uma fazenda da família. Que conveniente. Família? Perguntei calmamente. Família que me trata como um empecilho, que quer me aposentar à força, que acha que meus métodos são ultrapassados. Ricardo estava começando a entrar em pânico. Pai, eu já pedi desculpas. Posso mudar? Podemos trabalhar juntos. Não, filho. Você deixou bem claro na segunda-feira que não há espaço para nós dois aqui. Então estou resolvendo o problema da forma mais prática. Mas para onde você vai? O que vai fazer? Sorri pela primeira vez em semanas. Vou comprar uma casa na praia, em Ubatuba. Sempre quis morar perto do mar. Com o dinheiro da venda consigo uma casa boa e ainda sobra para viver confortavelmente até morrer. E a nossa herança? Ah, agora chegamos ao ponto que realmente interessava. Que herança, Ricardo? Você mesmo disse que eu não sirvo mais para tomar decisões. Se não sirvo para decidir como gerir a fazenda, por que serviria para decidir quem deve recebê-la? Ele ficou em silêncio por vários minutos, processando a situação. Quando falou de novo, a voz estava trêmula. Pai, por favor, esta fazenda é tudo que temos. É o trabalho da sua vida inteira. Exato. É o trabalho da minha vida inteira. Não sua. Mas eu ajudei a construir isso. Ajudou? Como? Trabalhei aqui desde criança. Aprendi tudo sobre a fazenda. Ricardo, você trabalhou aqui até os 18 anos porque era obrigado. Depois disso, só aparecia quando precisava de dinheiro ou quando queria dar palpites sobre como eu deveria fazer as coisas. Era verdade. Nos últimos 10 anos, Ricardo havia passado mais tempo criticando a fazenda do que efetivamente trabalhando nela. Pai, eu posso mudar. Posso vir morar aqui de novo, ajudar no dia a dia, aprender com você. Agora você quer aprender comigo? Na segunda-feira eu era um velho teimoso. O que mudou? Ele não respondeu porque sabíamos a resposta. O que mudou foi a possibilidade de perder 12 milhões de reais. Olha, Ricardo, já tomei minha decisão. O corretor vai trazer os primeiros interessados na semana que vem. Você não pode fazer isso comigo. Ele explodiu, mostrando finalmente sua verdadeira cara. Eu dediquei minha vida inteira a esta fazenda. Dedicou. Você mora na cidade há 20 anos, vem aqui uma vez por mês. Sua mulher reclama da comida, da falta de internet, do cheiro dos animais. Mas eu sempre soube que um dia seria meu. E por que seria? Porque você nasceu aqui. Nascimento não é mérito, Ricardo. Ele ficou me olhando com uma raiva que eu nunca tinha visto antes. Por um momento, pensei que fosse me agredir fisicamente. Você está fazendo isso por vingança. Ele disse entre dentes. Não, filho, estou fazendo isso por justiça. Ricardo saiu sem se despedir. Ouvi a caminhonete derrapando na estrada de terra, levantando uma nuvem de poeira que demorou 10 minutos para assentar. Mas eu não estava vendendo a fazenda. Tinha um plano muito melhor em mente. A exposição. Na manhã seguinte, às 6 horas, meu telefone tocou.
Era João Ricardo, meu neto. Vô, é verdade que o senhor vai vender a fazenda? A voz dele estava diferente. Havia uma urgência que eu nunca tinha ouvido antes. Não vou vender, João Ricardo, disse calmamente. Vou dar para quem merece. Como assim? Vou deixar tudo para Joaquim. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que consegui ouvir o vento balançando as folhas do eucalipto do lado de fora. Joaquim? Ele finalmente conseguiu dizer. O funcionário? Joaquim Pereira da Silva, 67 anos, trabalha nesta fazenda há 38 anos. Homem que nunca me desrespeitou, nunca questionou minhas decisões, nunca me fez sentir como um estorvo na minha própria propriedade. Vô, o senhor não pode estar falando sério. Por que não posso? É meu patrimônio, posso fazer o que quiser com ele. Por quê? Porque nós somos sua família. Família? Levantei a voz. Família que quer me aposentar à força. Família que acha que eu não sirvo nem para opinar sobre minha própria propriedade. João Ricardo começou a chorar. Não de tristeza, mas de desespero puro, ao ver 12 milhões evaporando na sua frente. Vô, por favor, ele implorou. Eu prometo que vou mudar. Vou vir morar aqui, vou aprender tudo, vou cuidar do senhor. João Ricardo, você tem 18 anos. Quando foi a última vez que você passou uma semana inteira aqui? Quando foi a última vez que tivemos uma conversa de mais de 5 minutos sobre qualquer coisa que não fosse pedido de dinheiro? Ele não soube responder. 3 horas depois, Ricardo e Patrícia apareceram na fazenda como furacão. Os dois estavam desesperados. Pai, João Ricardo me contou sobre sua decisão. Ricardo disse tentando manter a calma. Tenho certeza de que é só um momento de raiva. Não é raiva, Ricardo. É justiça. Justiça? Doar 12 milhões para um funcionário? Ah, então eles já sabiam o valor exato. E por que seria injusto dar meu dinheiro para alguém que passou 4 décadas me servindo com lealdade? Porque nós somos sua família, Patrícia gritou. Vou contar para vocês os méritos de Joaquim, disse-me sentando confortavelmente na poltrona. Em 1987, quando João Ricardo nasceu, Joaquim dirigiu a caminhonete para o hospital porque eu estava nervoso demais para dirigir. Ficou a noite inteira na porta do hospital esperando notícias. Ricardo ficou surpreso. Isso eu não sabia. Em 1992, quando tivemos aquela seca terrível, Joaquim trabalhou 3 meses sem receber salário porque eu não tinha dinheiro. Não reclamou uma única vez. Pai, mas isso foi... Em 2009, quando ele se acidentou, sabe qual foi a primeira preocupação dele? Não foi com a própria saúde. Foi com quem ia cuidar das vacas leiteiras no dia seguinte. Mas isso não significa... Quer saber qual foi a primeira coisa que Joaquim fez quando soube que Maria Fernanda tinha morrido? Todos ficaram em silêncio. Ele veio aqui às 5 da manhã e ordenhou todas as vacas sozinho. Disse que Dona Maria não ia gostar de ver os bichos sofrendo por causa do luto. Fez isso todos os dias durante 2 semanas, até eu conseguir voltar à rotina normal. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Joaquim nunca me pediu aumento. Nunca reclamou da comida. Nunca disse que meus métodos eram ultrapassados. Nunca me tratou como um empecilho. Em 38 anos, nunca, nem uma vez, me desrespeitou. Olhei diretamente para Ricardo. Você consegue dizer o mesmo? Meu filho abaixou a cabeça. Sabia que não podia. Então me explica por que você merece herdar o trabalho da minha vida mais que ele? Porque eu sou seu filho. E isso te dá direito automático a tudo que construí? Sim. Por quê? A pergunta pegou ele desprevenado. Por quê? Porque é assim que funciona. Ricardo, se direito de sangue fosse garantia de herança, não existiria filho deserdado no mundo. Herança não é prêmio de participação. É reconhecimento de mérito. Levantei da poltrona e fui até a mesa onde estava a pasta de documentos que havia preparado. Sabe o que tem aqui? Perguntei, batendo na pasta. Tem o testamento que fiz semana passada. Todos se tensionaram. Neste testamento, deixo 80% de todos os meus bens para Joaquim Pereira da Silva. Os outros 20% vão para uma instituição de caridade que cuida de idosos abandonados. Pai, você não pode fazer isso conosco, Ricardo gritou.
Conosco? Vocês não vão ficar desamparados. Ricardo tem profissão, casa própria, carro. Patrícia também trabalha. João Ricardo é jovem e saudável. Vocês vão ficar bem. Mas e os nossos planos? Que planos, Ricardo? Demolir a casa da sua mãe? Demitir funcionários leais? Me aposentar à força? Abri a pasta e tirei um envelope. Porque tudo o que vocês disseram na segunda-feira está gravado aqui. O sangue sumiu do rosto dos três. Gravado? Patrícia sussurrou. Meu celular ficou gravando a conversa toda. 2 horas e 15 minutos de vocês me explicando como eu sou um empecilho ultrapassado que precisa sair da jogada. Pai, você está exagerando. Estou. Vocês vieram aqui, me disseram que eu não servia mais para tomar decisões, que precisava me aposentar, que vocês iam assumir o controle da minha propriedade. Se isso não é coação moral, o que é? Mostrei outro documento. E este é um laudo médico atestando que estou em perfeita sanidade mental. Fiz questão de obter antes de assinar o testamento. A armadilha estava completa. Vocês têm 2 opções, disse calmamente. Aceitar minha decisão com dignidade, ou tentar contestar judicialmente e ter a gravação apresentada em tribunal público. Era o golpe final. Em cidade pequena, reputação é tudo. Se aquela gravação se tornasse pública, eles jamais conseguiriam erguer a cabeça na comunidade novamente. Podem ir, disse, abrindo a porta da sala. E não precisam mais se preocupar em visitar um velho teimoso que não entende de negócios modernos. Eles saíram em silêncio, derrotados e humilhados. Resolução. Joaquim apareceu no dia seguinte para o trabalho normal, sem saber de nada. Chamei ele para tomar café comigo na cozinha. Seu João, aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, claramente desconfortável. Joaquim, preciso conversar com você sobre uma coisa importante. Esta fazenda vai precisar de um novo dono em breve. Ele ficou confuso. O seu Ricardo não vai assumir? Não. E estou oferecendo para você. Joaquim quase derrubou a xícara de café. Como assim, senhor? Quero deixar a fazenda para você no meu testamento. Ele ficou pálido. Seu João, o senhor está brincando comigo? Nunca falei mais sério na vida. Mas eu sou empregado. Não posso ser dono. Joaquim, você trabalhas aqui há 38 anos. Conhece cada palmo desta terra, cada animal, cada equipamento. Sabe mais sobre esta fazenda que qualquer contador ou advogado. Seu João, eu não mereço uma coisa dessas. Por que não merece? Porque sou funcionário simples. Não estudei, não sei falar bonito. Joaquim, você é o homem mais honesto que conheço. Trabalhou a vida inteira com dignidade. Criou filhos direitos, nunca me desrespeitou. Se isso não é mérito, o que é? Lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Mas é muito dinheiro, senhor. Vale cerca de 12 milhões de reais. Joaquim passou mal. Teve que se segurar na mesa. E sabe por que estou dando para você? Porque você é a única pessoa que ama esta fazenda tanto quanto eu amo. Seu João, se o senhor realmente fizer isso por mim, eu juro por Deus que vou cuidar desta terra como se ela fosse sagrada. Eu sei que vai, Joaquim, por isso estou fazendo isso. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. As reações foram variadas, mas quando os detalhes começaram a vazar, a opinião pública ficou do meu lado. Quem desrespeita pai assim não merece herança mesmo, disse seu Antônio do bar. Ricardo e Patrícia tentaram controlar os danos, mas a situação ficou insustentável. Decidiram se mudar para São Paulo. João Ricardo veio se despedir e teve nossa conversa mais honesta em anos. Vô, ele disse, eu sei que o senhor está certo. Eu realmente nunca me interessei pela fazenda. Só me interessei quando soube que valia muito dinheiro. Pelo menos agora você está sendo honesto, João Ricardo. Se eu mudasse de verdade, o senhor mudaria de ideia? João Ricardo, você tem 18 anos. Sua vida inteira está pela frente. Não desperdice ela tentando ser alguém que não é só por causa de dinheiro. 3 meses depois, recebi uma carta dele. Estava fazendo faculdade em São Paulo e trabalhando para pagar os estudos. Vô, escrevia, o senhor estava certo.
Eu precisava aprender a me virar sozinho. Obrigado por me dar essa chance. Joaquim se adaptou perfeitamente. Seus filhos ofereceram ajuda. O mecânico cuidava dos equipamentos. O funcionário público ajudava com a burocracia. Era uma família de verdade funcionando em harmonia. Um ano depois, Joaquim me fez uma proposta. Seu João, quero dividir os lucros meio a meio com o senhor. Por que, Joaquim? Porque não é justo eu ficar com tudo enquanto o senhor está vivo. O senhor construiu isso tudo, merece usufruir. Com minha parte dos lucros, criei um fundo para ajudar pequenos produtores rurais. Em 2 anos, já havíamos ajudado 47 famílias. 2 anos após a mudança do testamento, Ricardo me ligou. Pai, posso ir te visitar? Ele veio sozinho, mais magro, com rugas que não havia antes. Pai, vim pedir perdão. Por ter te desrespeitado, por ter te tratado como empecilho. E o que mudou? A vida me ensinou algumas lições. Em São Paulo, descobri que ser filho de João Carlos Mendes não significa nada. Tive que provar meu valor do zero. E foi bom para você? Foi. Aprendi a valorizar o trabalho, a respeitar quem construiu algo com esforço próprio. Foi o começo de uma nova relação entre nós. Ricardo começou a me visitar regularmente, ofereceu ajuda nos projetos sociais. 3 anos depois, ele me fez uma proposta. Pai, quero comprar um pedaço de terra aqui e começar minha própria fazenda. Com que dinheiro? Juntei economias em São Paulo, mais um empréstimo do banco. Por que quer voltar para a agricultura? Porque descobri que carrego isso no sangue. E porque quero estar perto do Senhor. Ajudei ele a encontrar uma propriedade de 50 hectares. Ver Ricardo trabalhando na terra, suando sob o sol, foi uma das experiências mais gratificantes da minha vida. João Ricardo também mudou. Terminou a faculdade, conseguiu bom emprego, casou-se. Quando vem me visitar agora, demonstra interesse genuíno pela fazenda. Joaquim se tornou mais que um herdeiro. Tornou-se um parceiro, um amigo, quase um irmão. Seus netos brincam pelos mesmos campos, mas com uma diferença. Eles respeitam e valorizam o lugar onde estão. Hoje, aos 71 anos, acordo todas as manhãs sabendo que tomei a decisão certa. A fazenda está em mãos competentes e carinhosas. Ricardo reconstruiu sua vida e nossa relação. João Ricardo aprendeu o valor do trabalho honesto. Há 2 semanas, Ricardo trouxe sua nova namorada. Uma professora simples que perguntou sobre os girassóis no Campo Norte. Por que o senhor planta girassóis ali? Contei a história de Maria Fernanda, de como ela acreditava que girassóis eram prova de que sempre há luz nos dias escuros. Que lindo! O senhor poderia me ensinar a cuidar deles? Foi a primeira vez em anos que alguém da família demonstrou interesse em aprender, não em mudar. Ontem Joaquim disse que quer plantar mais girassóis. Por quê? Perguntei. Porque Dona Maria estava certa. Sempre há luz nos dias mais escuros, e quero que todo mundo que passar por aqui veja essa verdade. Maria Fernanda ficaria orgulhosa. Enquanto escrevo estas palavras, o sol se põe sobre os campos que ajudei a plantar. Joaquim está ordenando as vacas, assobiando. Ricardo está na propriedade dele, aprendendo o que é construir algo do zero. João Ricardo ligou para saber como estou. A vida me ensinou que família não é apenas sangue. É respeito, é cuidado, é gratidão. Joaquim e sua família são mais família para mim hoje do que Ricardo foi por décadas. Minha história prova uma verdade simples. Herança não é direito, é consequência. Consequência do caráter, do respeito, da gratidão, do amor verdadeiro. Joaquim merecia aquela fazenda muito antes de eu decidir dá-la para ele. Eu apenas demorei tempo demais para reconhecer o óbvio. Às vezes, a justiça demora para chegar. Mas quando chega, é doce como mel de abelha e duradoura como a terra que nos sustenta. Esta é minha história. A história de um homem que aprendeu que amar não é dar tudo para quem pede, mas dar tudo para quem merece. Os girassóis continuam florescendo no Campo Norte. E continuarão florescendo muito depois que eu partir, lembrando a todos que sempre há luz, mesmo nos dias mais escuros.